Se havia alguma dúvida que o Tarcísio e o Bolsonaro estavam rachados, agora não existe mais, porque o pau tá comendo politicamente. Os bolsonaristas eles estão quase virando oposição ao Tarcísio na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os caras criaram um bloco informal para avaliar separadamente cada proposta do Tarcísio. E é muito possível que isso tenha dedinho do Bolsonaro, porque como você sabe, o estado de São Paulo é o epicentro do colapso do bolsonarismo e do racha do PL. E eles vão desgastar o Tarcísio de Freitas o máximo que eles puderem. Porque, pessoal, já estamos falando há tempos, há um racha no bolsonarismo entre o antigo e o velho bolsonarismo e eles vão entrar em conflito. O que você acha desse confronto do Tarcísio e também do Bolsonaro? Quem vai sair vitorioso? Quais são os impactos? Deixe seu like, se curte esse confronto e claro, se inscreva no canal. Para entender todo esse racha que está acontecendo dessa oposição bolsonarista ao Tarcísio de Freitas, você tem que entender o racha do PL em São Paulo. Porque o PL está completamente rachado, frustrando os planos do Valdemar Costa Neto para 2026. E isso afeta diretamente o Tarcísio de Freitas. Porque o Valdemar Costa Neto, como você bem sabe, ele quer aumentar a bancada dele para 120 deputados. Só que para 2026 nós temos que passar para 2024. Então há toda a negociação com as prefeituras para que o PL possa aumentar a quantidade de prefeituras de 300 e poucas para 1.500. Só que apesar de ter uma musculatura grande formada em 2024, os três principais candidatos do PL não vão disputar o Legislativo Federal. Carla Zambelli vai ser cassado, o Eduardo Bolsonaro quer disputar o Senado e o Ricardo Salles vai sair do partido. 2 milhões de votos vão simplesmente evaporar do PL. E existe uma disputa para saber quem vai ser o candidato do PL ao Senado. Porque nós temos o Capitão Derrite, o Eduardo Bolsonaro, o Ricardo Salles e também o Valdemar Costa Neto, que precisa do Tarcísio de Freitas e costurar os apoios em São Paulo para que ele tenha palanque regional em 2026. Então nós temos em São Paulo um local de muito desgaste para o Tarcísio de Freitas, porque ele está mais alinhado ao Valdemar Costa Neto do que aos bolsonaristas e aos interesses do Eduardo e também do Bolsonaro. Então o que os bolsonaristas fizeram? Na LESP, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, tem um gato miando aqui fervorosamente. Se vocês estiverem ouvindo, é um gato. Ah, mas você não... Não, eu não mio, porque eu não sou um gato, eu sou um tigre. Mas enfim, eu até lati como um cachorro porque às vezes eu me faço uma de cachorrão. Mas o que aconteceu? Foi criado um bloco informal dos bolsonaristas. Tem o Gil Diniz e mais uns outros gatos pingados. Esse número pode aumentar de 4 para 12, 15 bolsonaristas. Eles vão avaliar individualmente cada projeto enviado pelo Tarcísio de Freitas e poderão provocar desgastes, principalmente com a privatização da Sabesp, que é a Agência de Saneamento Básico de São Paulo. A Sabesp e a sua privatização foram as principais bandeiras de campanha do Tarcísio de Freitas. Se ele não conseguir fazer isso, ora, o mandato dele vai para o vinagre. Tarcísio, que teve esse bloco criado em oposição bolsonarista, podemos colocar assim, dias depois do ataque que ele recebeu do Bolsonaro em uma entrevista à Rádio Gaúcha. Se você não lembra o que aconteceu, o Bolsonaro disse que ele tem algumas discordâncias políticas do Tarcísio de Freitas, porque o Tarcísio dá algumas derrapadas. Ao falar isso, o Bolsonaro posiciona o Tarcísio de modo afastado do bolsonarismo. Eu, Bolsonaro, sou 100% bolsonarista, o Tarcísio não. Então ele inicia um processo de fritura muito parecido com o que ocorreu com a Joyce Hasselmann, com o Alexandre Frota. E existem ataques coordenados, possivelmente vindos do Carlos também, contra o Tarcísio de Freitas para desgastá-lo. Porque existe essa disputa em São Paulo, da qual o Tarcísio de Freitas tem muito interesse. Aliados do Tarcísio dizem que essas falas do Bolsonaro servem só para distração. É uma distração, eles sabem que o rompimento é inevitável, mas eles estão dizendo que essas falas do Bolsonaro apenas distraem, não promovem a união que nesse momento seria necessária para a privatização da Sabesp. Mas essa é uma das queixas que os bolsonaristas têm, inclusive o Carlos.
Eles falam o seguinte, ó, pera lá. Vocês ficam falando de união na direita para privatização da Sabesp, um projeto de interesse do Tarcísio. Beleza. Mas cadê a união na direita a favor da proposta do Bolsonaro de votar contra a reforma tributária? O Tarcísio apoiou. Então você só quer união na hora dos seus projetos? E na hora de apoiar os projetos do Bolsonaro, cadê essa união da direita, Tarcísio? Não existe. Aí que tá o grande quiprocó. O Tarcísio até tentou dar uma afagada no Bolsonaro, anistiando aquela multa milionária que o Bolsonaro tem com o Estado de São Paulo pela não utilização de máscaras. Resolveu? Não. Não serviu de nada. Porque mesmo depois do Tarcísio de Freitas decretar a lei que anistiava o Bolsonaro continuou com os ataques e agora o Tarcísio de Freitas vai ter que dar explicações no STF. Porque o Luiz Fux, ele solicitou explicações do Tarcísio para essa lei que anistiou o Bolsonaro. Por que se anistiou? Qual que é o critério? Então tudo deu errado para o Tarcísio. E tem um amigo meu que ele fala o seguinte: todo castigo para corno é pouco. Eu vou adaptar. Todo castigo para bolsonarista é pouco. Ele tá com medo, Tarcísio, do seguinte: os bolsonaristas, eles estão pressionando o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo. Eles não querem o Ricardo Nunes e muito menos o PL apoiando o Ricardo Nunes. O que os bolsonaristas querem é apoiar outro candidato, o Capitão Derrite, como o Bolsonaro ventilou, ou o Ricardo Salles. O Tarcísio teme que em 2024 o vitorioso seja o Guilherme Boulos, porque o Tarcísio tem um ajuste muito fininho com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. É uma parceria fina deles. Eles comemoram festas surpresas com bolos, né, chantilly, um fica colocando bolinho na boca do outro, uma coisa assim meio nojenta. Brincadeira, tá? Isso é uma brincadeira, uma picardia de minha parte porque eu sou um pícaro. E aí o que acontece? Se o Boulos vencer, ele quebra esse ajuste do Tarcísio com a prefeitura de São Paulo. E isso pode dificultar ainda mais a privatização da Sabesp. O Tarcísio, sabendo disso, já falou para aliados e fez chegar até os ouvidos do Bolsonaro e dos bolsonaristas que uma candidatura bolsonarista não ganha do Boulos. Vai favorecer ainda mais a vitória de um esquerdista em São Paulo. Mas os bolsonaristas não estão nem aí para paçoca. O que eles querem é cortar as asinhas do Tarcísio de Freitas, enfraquecê-lo politicamente para que possa haver aí um fortalecimento do próprio Bolsonaro, porque está acontecendo aquilo que a gente já cantou há muito tempo. Há muito tempo. O velho bolsonarismo, radical, truculento, virulento em torno do Bolsonaro, iria entrar em conflito com um novo bolsonarismo, mais moderado, um bolsonarismo à la PSDB, um tucano bozoísmo, ou um tucano bolsonarismo. Não sei. Era claro que isso iria acontecer. O velho bolsonarismo já foi derrotado, porque quem é a principal estrela do PL é a Michelle. E Michelle é uma adepta desse novo bolsonarismo. Ela não é radical. Mas isso seria normal que iria acontecer. Por isso que vocês têm que vir comigo. Vem comigo. Vem comigo. Quem aqui no YouTube tem feito a cobertura sobre esse racha no bolsonarismo que nós estamos fazendo aqui no canal? Ninguém. Os caras ficam de papinho. Ai, porque o Milley, ai, porque o Malafaia, ai, a Jovem Pan, ai, isso. Fica só de conversa mole, conversa fiada. Mas quem faz o comentário e análise da política somos nós aqui. E tudo isso ainda com a minha beleza. Isso que é valor agregado, poxa.